Bom dia, senhoras e senhores conselheiros. Estamos dando início à reunião do Conselho Universitário e já fizemos uma primeira verificação, não temos quórum para abrir a sessão, de modo que vamos dar a tolerância regimental para logo em seguida verificarmos se há possibilidade de encerrarmos a sessão ou não. Então, muito obrigado. Bom dia, conselheiras e conselheiros. Nós aguardamos um pouquinho mais para ver se tínhamos quórum, e temos quórum para começar. Não temos quórum para deliberar, mas como é importante manter o conselho ativo, ficamos satisfeitos que temos quórum para começar. Então, regimentalmente, iniciamos com a fala dos oradores. A primeira oradora é a conselheira Patrícia Santiago. Conselheira Patrícia Santiago. Bom dia a todas e todos. Eu sou Patrícia, sou representante dos técnicos administrativos, sou da bancada dos técnicos e me inscrevi hoje para falar um pouco da situação das mulheres no mundo e um pouco da situação das mulheres na UF, tendo em vista que hoje está na pauta o processo de permissão da entrada de crianças acompanhadas de suas mães e pais no bandejão. Hoje as mulheres enfrentam no mundo uma situação muito difícil. A gente vem vendo um aumento do feminicídio no mundo todo, as mulheres estão morrendo, e o Brasil ele ocupa hoje o 5º lugar no ranking mundial de assassinato de mulheres. A gente tem essa estatística preocupante, porque justamente nós somos um país que exerce muito poucas políticas públicas, destina muito poucas políticas públicas, verbas e recursos para as mulheres exercerem a sua cidadania, os seus direitos. É importante a gente pensar que todo o clima que nós estamos vivendo tem como uma das causas a questão do machismo, né? O machismo é hoje uma ideologia e a gente precisa levar esse debate a sério, justamente porque ele é a raiz, né? A sociedade capitalista patriarcal é a raiz de todas as mazelas que as mulheres vivem hoje. E, no mundo todo, as mulheres, apesar da gente estar vivendo um avanço do conservadorismo, apesar da gente estar vivendo aí uma conjuntura de golpes, no mundo todo, as mulheres hoje estão se organizando e protagonizando lutas importantíssimas. A gente viu agora, no Chile, recentemente, as mulheres estudantes fizeram ocupações de reitoria de norte a sul do país, reivindicando mais direitos nas universidades, uma luta que começou contra o assédio sexual nas salas de aula e que hoje se expande aí para outros temas importantes das lutas das mulheres que vão para além dos muros da universidade. Recentemente, na Argentina, uma luta que ainda está em curso, as mulheres pintaram o mar verde nas ruas e ocuparam todos os espaços possíveis na mídia para defender a legalização do aborto e conseguiram uma importante vitória na Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto, né, uma vitória importantíssima, aqui do lado, né, aqui na Argentina, uma vitória importantíssima que coloca hoje a luta das mulheres em outro patamar. É um absurdo que, no Brasil, a gente tem ainda pouquíssimas mulheres representantes nas instituições, mulheres que representam cargos de poder nas instituições. Eu trouxe aqui alguns dados. Na Câmara dos Deputados, nós somos apenas 9,9%, e no Senado nós somos apenas 13 mulheres. E isso se reflete em todas as instituições públicas, inclusive na universidade. Ontem, por exemplo, a gente viu um ato dos servidores públicos municipais do Rio contra a reforma da Previdência do Crivella, e as principais atingidas foram as mulheres professoras, que estavam lá lutando contra a reforma da Previdência. Além disso,
Recentemente, a gente viu na mídia o caso do Marcos Vinícius, que era um estudante negro da Maré, que foi assassinado pela PM, executado, né, de acordo com ele, por um blindado, um caveirão. E isso coloca para a gente qual é o direito que as mulheres têm hoje no Brasil de exercer a sua maternidade. Porque nós somos um país que criminaliza as mulheres que querem fazer aborto, mas a gente também não garante nenhuma condição dessas mulheres que decidem ter filhos de exercerem a sua maternidade. E aqui na universidade, esse é um problema que a gente vai ter que começar a enfrentar. Existem estudantes sofrendo assédio em salas de aula quando levam seus filhos, e uma das questões mais absurdas, a universidade proíbe a entrada de mulheres com suas crianças, de homens também, mas é obviamente que somos nós, mulheres, as maiores responsabilizadas pelo cuidado dos filhos, nessa sociedade que a gente vive. E a gente vai precisar superar essa questão. Há muitos anos atrás, hoje eu sou técnica administrativa, mas eu já fui estudante, nós tocamos essa luta aqui na universidade, e foi prometido que... A gente organizou as mulheres da creche da UF, e foi prometido que seria construído um bandejãozinho para as crianças. E essa luta já tem mais de 10 anos. A minha filha, que naquela época tinha 2 anos, hoje tem 11. E eu acho que nós temos hoje aqui o dever de aprovar a entrada das crianças. É uma luta que é uma questão que a universidade já se comprometeu há mais de 10 anos sem solução. Não é uma luta recente, é uma luta histórica das mulheres da universidade. A gente tem problemas hoje de acesso das mulheres ao bandejão. Hoje, por exemplo, uma terceirizada da universidade paga R$ 2,50 num ticket do bandejão, igual a um professor. O que é um absurdo você imaginar que as terceirizadas da limpeza do seu prédio pagam o mesmo preço de um professor universitário para ter acesso a uma política de assistência que deveria valer para todas as mulheres da universidade de forma igual. Então, concluindo aqui, acho que essa é uma questão importante que merece aí a aprovação, pela vida das mulheres, é contra o machismo, e é isso. Obrigado, conselheira. Segundo orador, conselheiro Bruno Araújo. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Bruno, sou estudante aqui da Geografia e sou diretor do DCE também. O que me traz hoje aqui, na verdade, são 2 pontos. O primeiro é porque nesse final de semana a gente aqui da Geografia teve uma perda irreparável. Um companheiro nosso que estudava com a gente, que estava muito presente no diretório acadêmico e que era muito marcado pelo jeito leve de levar a vida mesmo, faleceu. O Douglas, acho que era importante a gente lembrar dele aqui. Foi nesse final de semana, isso mexeu muito com a gente, que está aqui cotidianamente nas geociências. O outro assunto que eu queria tratar é em relação à licitação das barcas. Eu queria trazer aqui para esse conselho universitário porque a gente que é estudante precisa do transporte público, tem muito estudante da UF que mora no Rio de Janeiro, e esse assunto das barcas é pertinente, portanto, que a gente debata dentro da universidade. Não sei se todo mundo está sabendo, mas a CCR Barcas está se retirando da concessão do governo, e o governo do Estado abriu um novo processo licitatório, só que esse novo processo licitatório está cheio de vícios. Por exemplo, o que o governo está pedindo é que a empresa que der o maior valor de outorga seja a empresa que assuma a concessão das barcas. Só que a empresa que vai dar o maior valor nem sempre está comprometida em abaixar a tarifa ou colocar uma tarifa social nas barcas. A gente conseguiu uma vitória recente, apesar do veto do Pezão, na tarifa social das barcas de charitas, que custam R$ 16,10 e agora vão ter a tarifa social bem menor. E a gente tem uma oportunidade histórica agora, porque esse novo processo de licitação é de 20 anos, prorrogável por mais 20, ou seja, são 40 anos aí de barcas, e a gente tem um momento histórico importante para poder disputar que concessão a gente quer para as barcas. A gente acha que é importante que esse novo processo licitatório dê conta de colocar como prioridade o menor valor de tarifa e não o maior valor de outorga, assim como foi na ponte Rio-Niterói.
quando abriu o novo processo licitatório de concessão da ponte, a empresa que oferecia o menor valor de tarifa foi a empresa que foi vencedora do processo de licitação. E a gente acha que é importante, então, demarcar aqui, tendo em vista que vários estudantes utilizam do serviço das barcas, e a gente precisa, se não ter um transporte público gratuito, de qualidade, que caminhe para tarifa zero, um transporte que já seja mais barato, e a gente achou importante, então, apresentar aqui essa questão das barcas. Para além disso, queria reforçar o que a Patrícia já falou, tem se vocês olharem a pauta, tem o processo número 31, que é em relação à permissão da entrada de crianças no bandejão, e a gente, primeiro, ficou animado com a aprovação do parecer favorável das câmaras. É uma vitória importante para as mulheres mães e para os pais dessa universidade, e a gente espera que tenha quórum aí para a aprovação desse projeto, que é uma vitória importante. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Próximo orador, conselheira Juliana. Bom dia a todos. Eu vou ceder aqui minha fala para a Bianca. Bom dia a todos e todas. Eu sou Bianca, eu sou estudante aqui da UF do mestrado de Sociologia, construo o GT de Mulheres do DCE e construo o Movimento de Mulheres OAB Binário. Bom, primeiro é muito importante falar que que é de extrema importância o que está sendo votado hoje aqui nesse CUV, né? Se não for votado hoje, eu espero que seja votado no próximo, que essa pauta tão histórica, né? Como a Patrícia fala que me antecedeu, falou que é uma pauta que não vem de hoje, é histórica na luta das mulheres aqui da universidade e que mostra, infelizmente, que a universidade não coloca como prioridade a política específica para as mulheres. Para além disso, também tem a questão da moradia estudantil, que, infelizmente, as mulheres que engravidam, que têm seus filhos, podem ser expulsas da moradia também, o que mostra que essas políticas específicas elas não são levadas de uma forma séria, de uma forma prioritária pela universidade, colocando aí para a gente as claras do nosso machismo institucional. Bom, eu queria falar do ato específico que aconteceu no dia 9 de novembro, que foi o ato no bandejão, né, que a gente colocou de bandejaço, que foi realizado, né, pelo GT de Mulheres, em conjunto com o coletivo de mães da UF, que agregou mães, não apenas mães, mas pais da universidade, que foram com seus filhos, ocuparam aquele espaço, fizeram panfletagem, fizeram agitação no bandejão, denunciando essa portaria, né, essa resolução que é a 11/2010, que proíbe mães de entrarem com seus filhos. E a gente, nessa busca, a gente pôde perceber que diversas universidades não têm essa proibição. E até hoje a UF ainda continua sustentando isso, né? Nesse ato, nesse bandejaço, as mães elas estavam muito convictas de entrar naquele local, de mostrar que aquele local pertence a elas, de mostrar que ali é o espaço que elas precisam ocupar com seus filhos. E, infelizmente, naquele momento, a gente acabou tentando, né, entrar no bandejão de ser um ato simbólico, de mostrar que aquele espaço pertence a essas mães, que elas devem ocupar junto com seus pais, mas acabou que a direção retirou as mães daquele local e tentou fazer algumas negociações que não resolveram nada naquele momento. Mas que esse ato ele foi muito importante, porque foi através dele que a gente conseguiu reformular uma nova resolução para ser apresentada aqui no CUV, de tirar essa proibição, né, que é um ataque não apenas às mães da universidade, mas principalmente às mulheres da universidade, né, porque essa lei ela é um ataque às mulheres, né, deixa claro o machismo institucional. Não é só as mães que sofrem com isso, não é apenas os pais que sofrem com isso, são as mulheres em geral, mostrando que nós, que somos ainda as mais atingidas, né, dentro dessa esfera. Bom, eu só queria ressaltar também que as mães, naquele momento, elas não titubearam, né, em ocupar, em denunciar
Algumas não pôde estar aqui hoje devido a um dia típico, que hoje é o dia do jogo do Brasil, então muitas moram longe, não puderam estar presentes, mas naquele momento elas queriam dar muita visibilidade, porque ainda é algo que se restringe muito ao movimento de mulheres, às mães da universidade, e que elas não estão quietas perante a isso. Concluindo, por favor. Bom, para concluir, antes, acho que eu já deixei claro que é muito importante ser retirada nessa proibição, que é um golpe para as mulheres da universidade, e também dizer que existe, hoje, a gente está tentando tocar a luta, e a gente queria muito que a universidade como um todo, o DCE, também pegue isso como uma pauta, que é a lei da parada segura, que é uma lei que permite que o ônibus ele pare onde a mulher dê o sinal, onde ela considere mais seguro para ela parar. Então, a gente acha importante que a universidade, que o DCE encape essa luta, porque também é importante para as mulheres circularem de uma forma segura pela cidade, né? É uma lei que ela é super básica, mas está tendo muito problema de passar hoje na Câmara de Niterói, né? Porque não é nada importante. A maioria que compõe a Câmara são de homens, e para eles não é importante, mas a gente acha que, para além da Câmara, a cidade, a universidade, o DCE precisa pegar isso para a gente tocar, para ter uma vitória, né, das mulheres, visto o número de assédio, de estupros que tem acontecido hoje na cidade, inclusive estupros corretivos, e que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo na cidade que a gente mora, que a gente não pode continuar permitindo que isso aconteça ao redor da nossa universidade. Obrigada. Próximo orador, conselheiro Pedro Rosa. Bom dia. Segunda-feira agora, o Sintuf teve uma audiência com o professor Sidney, discutindo a questão que é uma pendência que está acontecendo aqui na universidade sobre a questão dos aposentados, que foi uma conquista nossa, uma correção do plano de carreira em 2008, e segue ainda na interpretação da administração superior algo para se resolver. O professor Sidney tenta passar calma, tranquilo, não se preocupe, estamos levando, e nós estamos preocupados para não retirar os aposentados. No entanto, aquilo que nos parece óbvio, que é a necessidade de arquivar esse processo, porque a AGU, o Ministério Público está tentando retirar uma conquista que já tem muitos anos, parece tranquila na cabeça da administração. E a gente utiliza um argumento que nenhum assessor, ninguém da administração diz o que tem ao contrário. O argumento é que tem uma lei que, depois de 5 anos aprovado, executado no salário de qualquer um trabalhador, feito pela administração, caso tenha acontecido algum erro, eu falo do caso porque nós não concordamos com a tese de que houve erro, não pode se corrigir. E já se passou mais de 8 anos. Estamos falando aí, desde 2008 para cá, estamos falando de 10 anos de um processo. Então, única legislação que existe nesse país nos garante de forma tranquila que sigam pagando. Infelizmente, não está sendo visto assim pela administração. Seguiremos a campanha de que precisa arquivar. Então, se tem algum assessor, algum jurista aqui que diga ao contrário, que tem outra lei que questiona a famosa lei da decadência do processo administrativo, tem que dizer isso para o reitor, para nós, para a gente poder seguir a discussão. Do contrário, a gente acha que é uma mera opção política. Segundo, o que para nós também é muito importante, esta semana virá aqui na UF o ministro da Saúde. Está no site da UF dizendo que sexta-feira vai visitar o Hospital Antônio Pedro. Naquelas famosas visitas para inaugurar, você imagina o nível que está o governo, né? O ministro vem para inaugurar, parece que é um aparelho lá, que está desativado há mais de 2 anos, e o ministro vem que, no mínimo, para nós é uma provocação diante do caos que está vivendo a saúde pública, uma provocação diante do que significa esse governo para a universidade de modo geral, mas para o que significa a política da IBCE. Há 2 anos atrás, uma parte aqui dos conselheiros optou cair na linha de que a única salvação para o hospital seria a entrada da IBCE. Alguns aqui encabeçaram listas dizendo que essa era a saída. 2 anos depois, basta ver noticiários, não do Sintuf, não, a grande imprensa mostrando aí as filas quilométricas ao redor do hospital. Teve um dia aí que o helicóptero da Bandeirantes estava ao redor do hospital, de tanta gente ao redor do hospital, milhares de pessoas que não conseguem ser atendidas. E o próprio reitor reconhece 2 coisas. Colocou em nota pública, disse que mandou para o Ministério Público que a IBCE não está cumprindo o seu contrato, por obrigação da administração dele que romper, então. O reitor admite que não assinou nenhum aditivo, ou seja, aquilo que está no site, a única coisa que tem, site da IBCE,
Então, todos os prazos já foram, diria, passados e simplesmente não são cumpridos. Então, para nós, a nossa campanha pela revogação não só é para a sociedade, estamos fazendo isso. Colocando outdoor na cidade, vamos fazer uma campanha muito forte, mas cada conselheiro tem que pensar aqui o que fez há 2 anos atrás, porque é necessário mudar. E nós vamos fazer um ato na frente do hospital, na sexta-feira, desde as 7 da manhã, onde tem aquela fila gigantesca lá, para chamar a população e dizer: esse ministro não é bem-vindo. E aqueles que estão aí, sabendo o que significa o Temer, sabendo o que significa a presença do ministro, tem que somar essa luta e dizer: essa universidade vai resistir, o hospital vai reverter esse caos que está colocado, mas significa ter coragem de se enfrentar ao ministro. Chamamos todos aqui presentes e queremos discutir abertamente com a universidade o balanço dos 2 anos do significa EBSER, a catástrofe que está colocada, porque para nós é necessário fazer a revogação e voltar a ter o hospital sob o nosso controle e tirar a cúpula que hoje está, que é a única que foi beneficiada. Hoje o diretor do hospital ganha mais de R$30 mil e seus assessores diretos são os únicos os beneficiários, a população é prejudicada. Queria fechar, professor Antônio, para dizer especialmente para quem esteve aqui à frente lá. Só um setor, vou dar um exemplo, um setor que ano passado perdeu 28 funcionários, nutrição. Entraram 2 pessoas. Então, 26 a menos, você imagina o que significa o risco da qualidade do trabalho hoje no hospital, com a falta de gente e as tantas vagas que não foram repostas no hospital, a responsabilidade da administração e da EBSER, que acha normal essa política. Próximo, conselheira Raíssa. Bom dia a todos e a todas e todos. Bom dia, mesa. Hoje eu vou dar a palavra para a estudante Maria Júlia, que é de Campos dos Goytacazes. Bom dia, eu me chamo Maria Júlia, eu sou estudante de Serviço Social no de Campos dos Goytacazes, faço oposição ao DCE da UF e a gente veio aqui trazer alguns pontos, né, da situação que se encontra hoje a nossa universidade, né. Somos um polo de expansão, mas com isso a gente entende que falta muita coisa ainda, né. De 2009 para cá, o número de estudantes na UF Campus aumentou 6 vezes mais e a estrutura da universidade não caminhou junto com isso, né. Hoje a gente tem, por exemplo, a falta de prédios para os estudantes estudarem, né. Agora, no próximo semestre, em 2018.2, a gente corre risco de não ter onde colocar os estudantes para estudarem, né. Então, a gente entende o período que a gente está vivendo de crise, no contexto de PEC 55, que congela os investimentos em educação, mas precisamos achar uma solução, né, que a universidade expandiu, sim, mas a gente precisa consolidar cada vez mais o Reúne. Um outro ponto também muito importante é que no ano passado a gente obteve a vitória do movimento estudantil, né? Tivemos a conquista do nosso BUSUF. Campos hoje é a maior cidade de extensão territorial do Rio de Janeiro, mas infelizmente um BUSUF só não abarca todos os estudantes da UF, né? A gente tem os estudantes que moram nas regiões periféricas e o BUSUF não passa por lá, né? Então, a gente veio aqui apresentar também a nossa necessidade de tentar, por exemplo, um novo BUSUF e que abarque todos os estudantes da universidade. Conforme foi dito aqui, na cláusula 31, está tendo um projeto da entrada de crianças no restaurante universitário, né? A gente entende que esse debate faz mais necessário, visto que o perfil dos estudantes ao longo dos anos mudou. Hoje nós temos pais e mães que trabalham o dia inteiro e à noite não tem, por exemplo, com quem deixar os seus filhos e os levam para a universidade, né? Eu faço serviço social e é um curso composto majoritariamente por mulheres e na minha sala mesmo, no último semestre, uma mulher teve o filho e ela levava o filho para o carro para poder trocar a fralda, porque a gente não tem nenhuma estrutura de fraldário dentro da universidade, né? Então, é muito importante a gente debater, sim, a entrada de mães e pais com seus filhos dentro do bandejão, mas é mais que necessário, por exemplo, a gente também debater que existem outros polos da UF, né? Existe, por exemplo, o polo de campus que não tem nenhuma estrutura para atender mães e pais. Então, é uma proposta também da gente começar a discutir isso. E uma vitória também que a gente conseguiu, né, agora, não deixando também de salientar a importância, foi a conquista do mestrado de História para Campos dos Goytacazes, né? O curso de mestrado em História Regional e Patrimônio. A gente entende que faz-se mais necessário do que estudar o patrimônio mesmo e a história regional, né? Porque a UF, hoje, ela
Um dos maiores polos é a UF de Campos. A maioria dos estudantes são de Campos, mas também são de fora. Então, é muito importante a gente conhecer a região, a gente estudar a região e fazer valer o tripé da universidade, né, que é pesquisa, ensino e extensão. E o último ponto que eu queria falar também é que é muito importante nós, estudantes de campus, nós, estudantes do interior, estarmos cada vez mais presentes em espaços deliberativos como esse da universidade, né? A gente, algumas vezes, enfrenta, sim, as dificuldades de estar aqui, mas a gente está aqui para ocupar... Estou concluindo. A gente está aqui para ocupar esse espaço e, por isso, faz mais necessário que a gente está aqui apresentando nossas demandas, né? E mostrar que o interior existe e resiste e a gente precisa ser ouvido, né? A gente precisa ser escutado e atendido. É isso. Próximo orador, conselheiro Luiz Carlos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Luiz Carlos, sou coordenador do Sintuf e represento o interior, né? E o que eu venho falar aqui é realmente sobre o interior. Parece que a UF está voltando à normalidade, né? Após a eleição. Voltaram os conselhos universitários. Durante os debates, no debate falaram que o conselho não funcionava porque tinha medo do Sintuf, tinha medo dos alunos e não se sentiu seguro em vir ao conselho universitário. E eu falo que não é isso. Eu falo que o que traz o Sintuf, o que traz os alunos a se manifestarem no conselho universitário é a falta de diálogo. E eu espero nessa nova reitoria que está iniciando agora, que tenha diálogo, né? Que eu vou dar um exemplo de algumas coisas. Primeiro, estou cansado de vir aqui falar sobre comissão de assédio moral, né? Que foi aprovado no Conselho Universitário há mais de 3 anos, e nada. Existe uma mesa de negociação do interior. Essa mesa de negociação do interior entrou o professor Paulo Tralli, o pró-reitor, não andou. Entrou agora a Marina como pró-reitora, canso de pedir para voltar essa reunião e não volta. E o que acontece na UF que me preocupa, eu trabalho em laboratório, que não tem segurança, que a maioria dos técnicos na UF não ganham insalubridade, eu nem me preocupo com insalubridade, eu me preocupo com condições de trabalho. Mas não tem insalubridade com as coisas assim, absurdas. Eu dou exemplo de vários locais que, por exemplo, muda o org, né? O rapaz trabalha no mesmo laboratório, com o mesmo produto químico, muda o org. Ele fica sem receber insalubridade. Uma coisa assim, fora. O pessoal que trabalha no laboratório não tem jaleco. Eu trabalho com um laboratório químico, com produtos químicos. Eu não fiz exame periódico desde que eu entrei. E isso é normal. E o que me preocupa é que tudo que é do servidor vai para a justiça. Aí fala que o Sintuf não negocia, nós não negociamos. Não tem nada que eu estou colocando na justiça. Eu estou trazendo para o Conselho Universitário para debater. E o que o Conselho Universitário faz? Entra no ouvido e sai no outro. Então, na próxima reunião do Conselho Universitário, eu vou trazer todas as reivindicações do campo do interior. Que são coisas, por exemplo, nós conseguimos várias coisas com a minha negociação. Por exemplo, os feriados do interior, nós tínhamos que respeitar o feriado de Niterói. Olha que absurdo. Então, tudo isso é negociação. Eu não preciso vir aqui para brigar. Eu não preciso vir aqui encher de ônibus do interior e trazer para cá. Agora tem que ter respeito. E respeito começa pelo seguinte: eu canso de vir no Conselho Universitário e a maioria das pessoas não sabe quem é o conselheiro. Eu acho engraçado isso, né? Fica todo mundo parado aqui e ninguém sabe quem é o conselheiro. Então eu acho que no mínimo que tinha que ter no Conselho Universitário é uma identificação, alguma coisa, quem é o conselheiro. Porque as pessoas brigam entre si, fazem um monte de confusão, mas ninguém sabe quem é quem. Então está na hora de realmente a UF, né, nós vimos para o Conselho Universitário para que tenha Conselho Universitário, que deixe de ter o Conselho Universitário só quando é interesse. E eu não estou falando que é interesse de um ou de outro. O interesse tem que ser da comunidade, tem que ser da UF como um todo. Então eu estou aqui pedindo que volte, não, que nós não vamos criar, não, que volte a comissão de assédio moral. Só esse ano ganhamos pelo Sintuf 2 causas, 40 mil e 10 mil. Cara, para que isso? Para que isso? Então, eu acho que tem que ter o diálogo, e o diálogo começa aqui no Conselho Universitário. Então, nós temos que ter respeito um pelos outros, e principalmente que o CUV, ou seja, o Conselho Universitário, funcione com a maneira que tem que funcionar. Muito obrigado. O último orador, conselheiro Rafael Carvalho. Bom dia, conselheiros. Hoje eu vou ceder a palavra para as companheiras Manu e Carol, que vão falar hoje aqui.
Bom dia a todas e todos. Meu nome é Emanuela, mais conhecida como Manu. Sou estudante de comunicação do IACS e também sou da gestão do DCE. A gente está aqui para primeiro saudar, né, uma das pautas que vão ser votadas hoje, que é a resolução que a gestão do DCE colocou aqui no ano passado em relação à entrada de crianças no bandejão, que desde 2011, né, não pode entrar crianças no nosso bandejão aqui de Niterói. E aí saudar porque a gente entende que quando a gente colocou a resolução no ano passado, a gente sabe que era uma política que a gente já estava falando desde quando a gente formava a chapa e da importância que é esse avanço. Eu acho que aprovar essa resolução aqui hoje é dar uma pontuação do avanço nessa pauta. E aí a gente sempre fala muito sobre relação de assistência estudantil para mães, né? Porque qual é a relação da gente ter uma resolução que aprova as crianças entrarem com tipo as mães? Eu acho que é meio óbvio, né? A gente sabe que nessa sociedade machista, patriarcal que a gente vive, quem toma conta das crianças sempre é a mãe. É colocado para a mãe esse... Tá ruim o microfone? Tá. Sim, desculpa, Silvio. É colocado para a mulher, sempre a mãe, essa tarefa, né? A gente sabe que no Brasil é criminalizado o aborto, mas os homens, a maioria dos homens, né, acho que é quase 50% das crianças, não tem os pais presentes nas suas vidas, né? O quanto isso fica só para as mães. E aí a gente entende que, quando a gente coloca o acesso ao bandejão, né, não permite as crianças entrarem no bandejão, basicamente não permitir que essas mulheres também entrem. Porque muitas mulheres, muitos estudantes da UF têm que ficar com seus filhos, não tem nenhum parceiro para ajudar, não tem né, às vezes a mãe, a irmã ou alguém próximo para ajudar, e às vezes tem que sim trazer a criança para o bandejão e para a sala de aula. E a gente acha que é importante esse avanço em relação a essa pauta também, além de ter assistência estudantil para as mulheres, mães, que é uma pauta essencial, é que também entender qual é a luta quando a gente fala de mulheres, né? A gente aprovar isso aqui, a gente, dentro da UF, também já apontar para uma universidade que entende que o movimento de mulheres cresce a cada ano e que a pauta, né, uma pauta de políticas que fazem que a não desigualdade, lutar contra a desigualdade de gênero é muito, muito importante. E eu acho que a UF, aprovando isso, ela aponta para isso. Concluindo. Enfim, eu acho que é isso. Só um minutinho. Eu acho que é isso. A gente tem aí o movimento de mulheres que derrubou o Eduardo Cunha, a gente tem o movimento da Argentina, que nossas irmãs latino-americanas que legalizaram o aborto, e aí acho que pensar que esse é o primeiro passo, né? A gente precisa de muitas outras políticas aqui nessa universidade, contra o assédio dos professores com estudantes, tem N casos e nada é feito sobre isso, enfim, eu acho que Carol pode falar mais um pouquinho. É isso, gente. Meu nome é Carol, sou estudante de História daqui da UF. Por favor, porque no tempo já estouramos o tempo. Seja breve. Só vou concluir. Assim como a Manu falou, né, a nossa luta ela não se encerra só na aprovação dessa resolução. Ela foi, sim, muito cara, foi uma pauta que a gente trouxe desde o início da nossa gestão e sempre foi prioritária, né? A permanência dos estudantes ela é uma pauta prioritária hoje para o movimento estudantil e essencial também para a permanência dessas estudantes mães. Mas, como a Manu falou, a luta não se encerra aí, né? Para além dessa pauta da entrada das crianças do bandejão, as mães hoje que estudam na UF têm diversas outras pautas, como a permanência na moradia estudantil, né? A gente sabe que hoje, se uma estudante ela engravida na moradia, ela é permitida ficar, mas a criança não. Então, é uma metodologia de expulsão, mesmo que não seja explícita, né, nas normas. Para além do constrangimento que essas mães sofrem dentro de sala de aula, que muitas vezes têm que trazer seus filhos para assistir, só que muitos professores não têm essa sensibilidade, né, de entender o quão é importante, né, o quanto que essas mães acabam ficando sobrecarregadas, às vezes tendo jornada dupla, jornada tripla de trabalho, cuidado de criança e ainda dar conta da faculdade, né. Para além disso, a gente tem o auxílio creche. Já vou concluir.
Para isso, a gente tem o auxílio creche, que é muito defasado, né? É um valor muito reduzido, muito abaixo da média do que as creches realmente custam. Isso, se você for fazer uma pesquisa, tanto na cidade daqui de Niterói, quanto nas cidades do interior, esse auxílio ele é muito defasado de fato. E, enfim, existem diversas outras pautas. A assistência estudantil ela é um direito, ela não pode ser entendida como um favor, e é de responsabilidade da reitoria garantir a nossa participação, a participação do movimento estudantil, dos estudantes, na formulação de política direta de assistência estudantil para a universidade. Obrigada. Bom, terminada a fase de oradores, nós conseguimos atingir quórum para deliberação. Então, passamos agora para a ordem do dia. Pois não, conselheiro? Pois não. É sobre a pauta. A minha proposição é de que a pauta seja votada em bloco, à exceção dos destaques. Certamente as emergências não são passíveis de votação, mas do 7 em diante, minha proposição é que seja votada em bloco. Ok, então eu consulto a plenária sobre a proposição de aprovação em bloco, exceto destaques. Alguma posição contrária a esse caminhamento? Se não há, por favor, quais são os destaques? Se há destaques. Não há destaque? Ok, então encerrada a sessão. Muito obrigado, bom dia a todos.